Eu estudava educação física, eu estava no quarto semestre e as coisas não estavam muito fáceis. Eu tinha acabado de sair no ensino médio e eu só queria me livrar dos estudos naquele tempo. Mas eu acabei caindo de paraquedas na faculdade de educação física, que era algo que eu sempre tive uma admiração. E eu conheci, tinha uma colega que ela me apresentou um colega que fotografava. Em um belo dia ele fez o convite pra gente fotografar. E em resumo, foi onde teve o meu amor à primeira vista na fotografia, literalmente, né? E aí, conforme foi passando o tempo, eu tomei uma decisão de simplesmente sair da faculdade e entrar de cabeça na fotografia, né? E aí foi aí que eu comecei, depois de muitos anos, eu comecei a ter um entendimento totalmente diferente, que era que a fotografia ela não era apenas a minha profissão. Deus me ensinava algo a cada dia, a cada momento com a fotografia. Foi onde eu tive o entendimento que a fotografia para mim, ela era algo muito mais. Ela se tornou até um propósito para mim. E eu queria compartilhar um pouco com vocês o que eu tenho aprendido com a fotografia e a fé. O que Deus tem me ensinado no decorrer desses anos. Valorizar os momentos simples. Uma das primeiras coisas que a fotografia ela me ensinou foi valorizar os pequenos momentos da vida. Eu fui criado num ambiente que pouco se dava importância a esses detalhes, né? Algumas pessoas próximas da minha família não sabia expressar essas coisas, então eu fui crescendo, tendo a ausência dessas formas de afeto, né? E acabei que eu não valorizei, não entendia o verdadeiro valor dessas coisas. Já na fotografia foi diferente. Por quê? Atualmente eu trabalho com casamentos, né, e também fotografo outros momentos. E quando eu comecei a fotografar abraços, olhares, sorrisos, isso tudo me fez dar mais valor a esses momentos. Isso porque a fotografia foi me ensinando, mas no fundo era Deus querendo me ensinar algo. E aí eu tive a percepção de uma coisa: Deus ele habita nos detalhes. Lição número 2: nem tudo é sobre a técnica. No começo, eu achava que o que era de extrema importância era a técnica, era o equipamento, era tudo aquilo. Mas aí eu comecei a ter um entendimento que o que verdadeiramente importava e o que fazia sentido eram as histórias verdadeiras, as pessoas verdadeiras que eu fotografava ali, que não era algo robótico, elas eram ela. E aí eu tive uma lição espiritual sobre isso também. É que Deus ele não procura as pessoas perfeitas. Deus ele procura as pessoas verdadeiras. E foi uma das lições mais incríveis que eu encontrei. E hoje eu sou fotógrafo documental. Por quê? Eu fotografo a verdade, as pessoas quem elas são, o momento que está sendo vivido ali. Eu tento transmitir isso na minha fotografia. Então essa é uma das lições perfeitas que Deus tem me ensinado na fotografia no decorrer desses anos. A terceira lição é você aprender a esperar o momento certo. Ah, meu amigo, essa aqui é uma das mais complicadas que eu demorou muito para eu ter esse entendimento, porque eu sou o cara que muitas vezes eu penso uma coisa e já queria agir e tudo mais. Só que na fotografia Deus trabalhou em mim algo diferente. Por quê? Às vezes eu estava ali, por exemplo, acontece eu estar num casamento, o equipamento tá pronto, a configuração tá ok, mas não chegou a hora de apertar o botão. Existem os momentos decisivos na fotografia e foi algo que eu fui aprendendo com o tempo. E eu fui tendo entendimento sobre que isso não era só sobre a fotografia, mas era o que Deus queria me ensinar e que Ele estava trabalhando em mim. E aí eu tive um entendimento que a vida com Deus é assim também. Né? A gente às vezes ora, quer uma coisa, quer que aconteça agora. Senhor, faz aparecer aqui na frente neste exato momento, mas não é bem assim. A gente tem que esperar o momento certo. Deus tem um momento certo pra gente de todas as coisas que ele faz. Então a gente tem que aprender a esperar. E isso foi uma das coisas que a fotografia com a fé me ensinou. Não é sobre fotografar só por fotografar. É verdade, é sentido,
é o tempo certo. E hoje eu tenho um entendimento que a fotografia ela não é somente meu trabalho. Ela é uma forma de eu enxergar o mundo diferente. Ela veio para me ensinar muitas coisas que eu não tinha aprendido antes e eu vim aprender com a fotografia. Valorizar os bons momentos, valorizar estar com a minha família, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de acompanhar os meus filhos crescerem. Eu tenho um filho, que é o José Noah, que ele tem 4 anos hoje, e tem a minha filha Maitê, que hoje ela tem 2 meses. E desde o Noah, eu acompanho todos os dias o desenvolvimento dele. Eu tô ali presente com ele, coisas que eu queria ter tido, mas por conta da forma que meu pai foi criado, e ele sempre na preocupação de ter que trabalhar 24 horas, eu não tive essa presença, mas hoje eu tenho o privilégio de ser presente com meus filhos ali todos os dias, né. Mas calma, meu pai ele sempre esteve presente ali, meu pai ele foi um patriota literalmente, só que na profissão dele, no jeito dele, só que hoje eu sou diferente, né. E uma das maiores lições que eu aprendi com a fotografia é que a vida da gente existem muitos momentos que merecem ser vividos intensamente, né? E coisas que antes da fotografia eu não tinha esse olhar, não tinha esse pensamento. E graças a Deus que colocou a fotografia e ele me ensinou essas coisas através da fotografia, hoje tudo na minha vida é diferente. Procuro valorizar os momentos. Cada momento, se eu estou ali com meus amigos, eu tento viver intensamente ali, conversar e tudo mais. Porque o que ficam são as memórias, né? Então, essa foi uma das coisas que a fotografia com a fé me ensinou nesse decorrer dos anos fotografando. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi também na fotografia foi que a fotografia ela me ensinou a ver os momentos, mas foi Deus que me ensinou a valorizar esses momentos. Então, não é só fotografia, existe algo muito além das lentes.